Requiem pelo Cartaz Nortenho é o título que eu escolhi para a sessão de hoje. Requiem é uma palavra latina que significa descanso e que em contexto litúrgico ou religioso é usado para referir, por exemplo, uma missa de Requiem, que é uma missa por alguém que morreu, ou por um defunto. E quando o José Sousa me apresentou esta proposta de cartaz com esta foto, eu fiz este comentário: o bicho está com um ar triste, parece que vai assistir ao seu próprio funeral. Mas é mesmo isso que se passa e, portanto, eu achei que era uma foto que se adequava bem a esta apresentação. O cartaz nortenho é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes. É um insetívoro, como se pode notar pelo seu bico fino, que é característico das aves que se alimentam predominantemente de insetos. Tem o nome científico Saxicola rubetra. É uma ave pequena, tem 12,5 cm de comprimento, uma envergadura de 21 a 24 cm. Em termos de habitat, frequenta zonas de herbáceas, principalmente prados com alguma umidade, prados úmidos, pastagens, áreas abertas em geral, com poucas ou nenhumas árvores, alguns poisos onde possa depois ficar à espera enquanto aguarda a passagem de uma presa. Sendo uma ave insetívora, alimenta-se predominantemente de invertebrados, naturalmente. Quanto ao ninho, o ninho é construído junto ao solo, num pequeno arbusto ou mesmo quase no solo. É uma pequena taça feita de ervas e musgos, portanto feita de material vegetal. Em relação à postura, a postura é composta por 4 a 7 ovos. Tal como acontece com muitas aves de pequena dimensão, esta espécie pode fazer 2 posturas. Portanto, faz uma primeira postura talvez em maio e depois outra em junho ou julho. A incubação, como é típico nos pequenos passeriformes, não dura mais de 2 semanas. Portanto, neste caso 12 a 13 dias, é síncrona. O que é que significa? Significa que a fêmea só começa a incubar depois de pôr os ovos todos, ou seja, normalmente nestas pequenas aves põem um ovo por dia, portanto ela vai fazer a postura dos vários ovos e só depois é que começa a incubar. Qual é o objetivo? É que as crias nasçam todas ao mesmo tempo e fiquem todas com o mesmo tamanho. Há espécies em que isto não acontece, mas aqui é síncrono, e a incubação é feita só pela fêmea. O nome original dado a esta espécie pelo Linneu era Motacilla rubetra. O Linneu tinha muito poucos géneros de aves, só depois mais tarde é que foram criados outros géneros, e os insetívoros foram quase todos parar ao género Motacilla. Portanto, este era o nome original dado pelo Linneu. Vamos ver um bocadinho mais em detalhe o nome científico, é Saxicola rubetra. Saxicola é uma palavra composta que vem do latim, vem de saxum, que significa pedra, e cola, que significa habitar. Portanto, seria uma ave que habita nas pedras. Esta descrição é um bocadinho imprecisa em relação ao habitat desta espécie, que, como vimos, é uma espécie mais de pastagens, mas há outras espécies de cartachos do género Saxicola. Talvez seja daí que remonta, seja dessa a origem da escolha desta palavra. Quanto ao termo rubetra, o termo rubetra é um termo um bocadinho de origem obscura, não se sabe muito bem de onde é que vem. Pensa-se que é uma palavra derivada de rubus. Rubus, que é o nome de várias espécies de espinheiros que nós vulgarmente chamamos silva. Portanto, pensa-se que rubetra é derivado de rubus, seria uma alusão ao habitat frequentado por esta espécie. Mas não há certezas em relação a isto. Falando agora um pouco da identificação, temos aqui uns desenhos tirados da enciclopédia Birds of Western Palearctic, com várias plumagens. Então, no número 1, vemos o macho em plumagem nupcial. É uma ave muito bonita, quando vista em plumagem nupcial. Ele tem o peito encarnado, assim quase cor de fogo, depois as partes superiores riscadas de castanho, a cabeça também com esta sobrancelha branca muito nítida, portanto a lista superciliar e também um bigode branco e a face escura. E depois esta manchinha branca na asa. A fêmea nupcial é parecida com o macho, mas com as cores mais esbatidas. Reparem, contudo, na lista supraciliar muito visível. Isto é uma das características desta espécie. Em todas as plumagens. Aqui o macho de primeiro inverno, que aparece na plumagem outonal, um bocadinho parecido com a fêmea, mas mais serapintado no peito. E depois aqui a plumagem de juvenil, que ainda não fez a muda pós-juvenil. Mais uma vez, em todas as plumagens, reparem na lista supraciliar muito marcada.
Aqui a identificação em voo, temos no número 1 o macho nupcial, depois aqui no 2 e no 3 o macho de primeiro inverno. Os de baixo referem-se a outras espécies, portanto não interessam para aqui, aqui só nos interessa o 1, o 2 e o 3. Notar, isto é também da mesma fonte, notar em todas as plumagens este aspecto, a base branca das retrizes, que é sempre um aspecto que eu procuro ver no campo quando estou a observar cartazes nortenhos, para confirmar a identificação, porque às vezes aparecem cartazes comuns com uma pequena lista supraciliar e às vezes há pessoas que se deixam levar pelo engano, veem um cartaz com uma leve lista supraciliar e pensam que é um cartaz nortenho. Pode ser um cartaz comum. Uma boa característica, quando eles voam e depois vão a pousar, abrem a cauda, então vê-se muito bem estas bases claras. Reparem também aqui no número 3, a base clara da cauda, o branco, é uma boa confirmação de identificação do cartaz nortenho. Aqui, agora, algumas fotografias, um macho adulto em plumagem nupcial, uma imagem de primavera, que infelizmente já não podemos provavelmente voltar a ver em Portugal nos territórios de nidificação. Ainda podemos ver alguns em passagem migratória, que eles passam por cá, já voltarei a isso. Podem ver, portanto, um bicho bastante colorido, com o peito assim alaranjado. Cá está a lista supraciliar branca, também aqui os bigodes brancos. Isto é então o macho nupcial que em Portugal só aparece na primavera. Aqui uma outra foto de um macho nupcial. E aqui uma fêmea nupcial, portanto, fotografada na primavera, neste caso em 25 de abril de 2017. Portanto, também tem o peito assim liso, as cores é que são mais esbatidas que no macho, a face não é tão escura, mas cá está a lista supraciliar branca, sempre muito evidente, vai aqui desde a base do bico até quase até à nuca. E aqui uma ave em plumagem outonal, portanto, com os tons mais acastanhados e com os tais pintinhas no peito, provavelmente um macho imaturo, mas poderá ser uma fêmea, não estive a analisar a fotografia em detalhe, mas, portanto, um aspecto típico da plumagem outonal, mas cá está, sempre a lista supraciliar muito longa. O cartaz comum às vezes pode ter uma leve lista supraciliar, mas nunca será tão longa. Uma nota sobre a taxonomia, que eu já tenho referido para outras espécies. No caso desta espécie, a taxonomia resume-se nesta frase: a espécie é monotípica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não tem subespécies. Ou seja, ao contrário de outras espécies que têm diversas subespécies e que se chamam politípicas, o cartacho nortenho não tem subespécies reconhecidas, ou seja, todas as populações pertencem ao mesmo táxon, à mesma, não vou dizer à mesma subespécie, que não há subespécies. Isto é algo que é frequente em espécies migradoras. As espécies migradoras, provavelmente, devido aos amplos movimentos que fazem, misturam-se muito mais e, portanto, não há populações isoladas como acontece com as espécies residentes. Há espécies migradoras que têm subespécies, mas há muitas que não têm. E é frequente haver espécies migradoras de longa distância que são monotípicas, como é o caso do cartacho nortenho. Portanto, não há subespécies neste caso. Feita a apresentação da espécie, vamos agora entrar na parte mais complicada. E a parte mais complicada é tudo o que tem a ver com a conservação e, em particular, no que diz respeito ao nosso país. Eu começo agora esta parte por apresentar, como habitualmente, a ficha com o Estatuto de Ameaça, que vem no site da BirdLife. Como podem ver, a nível global, a espécie está list concern, portanto está não ameaçada, ou seja, pouco preocupante. A nível europeu, também está pouco preocupante, porque a espécie é considerada abundante na Europa, e em Portugal o estatuto é vulnerável. Vulnerável, que é este VU, como podem ver, há 3 categorias de ameaça. Portanto, dentro das espécies consideradas ameaçadas, há 3 categorias. Vulnerável, EN, que é endanger, que é em perigo, e CR, que é criticamente em perigo. Em Portugal, os estatutos de ameaça em vigor são os que estão no livro vermelho, que foi publicado em 2005. Está para sair um novo livro vermelho, ainda não saiu. Eu tenho bastante expectativa de ver qual vai ser o estatuto de ameaça que é dado a esta espécie. O vulnerável é o primeiro estatuto dentro dos ameaçados, portanto, significa que a espécie está ameaçada, mas não muito ameaçada. E sabendo o que sei hoje, este estatuto é algo que me causa bastante estranheza, e já vou explicar porquê. Ainda na ficha da BirdLife, reparem nesta informação que vem aqui em baixo: population trend, portanto, tendência da população decreasing, ou seja, apesar dela estar pouco preocupante,
já estava identificado que estava em diminuição. No entanto, como a dimensão da população está estimada entre 17 e 29 milhões, ela foi considerada não ameaçada, apesar de ser identificado um estatuto de redução. Isto a nível global. Já vamos à situação em Portugal. O mapa com a distribuição no mundo, podem ver, amarelo é a zona de reprodução, azul a zona de invernada, portanto é uma espécie que se distribui pela Europa e a metade ocidental da Ásia, mais ou menos até aqui ao meio da Rússia, à fronteira da Mongólia, e inverna na África tropical. Vamos fazer zoom para a Península Ibérica. Temos aqui várias manchas. Estes mapas não estão totalmente atualizados, porque estes mapas da BirdLife não são atualizados com muita frequência, mas dão uma ideia aproximada da área de distribuição de reprodução. Então o que é que nós vemos? Vemos uma mancha que abrange o norte de Portugal, essencialmente aqui o maciço montanhoso da Peneda Gerês, algumas áreas da Galiza, depois da Cordilheira Cantábrica e certas zonas da Meseta Norte, aqui da região de Castela e Leão, a Cordilheira dos Pirineus, aqui algumas zonas do sistema central, que apanha a Serra do Guadarrama, a Serra de Gredos. Portanto, basicamente uma distribuição algo descontínua na metade norte da Península Ibérica, incluindo o norte de Portugal. Isto é o que está no site da BirdLife. Passamos agora ao Atlas Europeu. O Atlas Europeu, que tem os mapas disponíveis neste site, está indicado em baixo, é bba2.info. E antes de mostrar o mapa de comparação, que eu já vou mostrar a seguir, este é o mapa de abundância. O mapa de abundância que tem bolinhas correspondentes às várias quadrículas de 50 por 50 km, e depois tem aqui um gradiente de cores que nos mostra o número estimado de casais, isto são estimativas, numa escala logarítmica, portanto 10, 100, 1000, 10.000 por aí fora, para as várias quadrículas da Europa. O que é que podemos ver? As mais escuras são as zonas onde a espécie é mais abundante, e podemos ver que as mais escuras estão aqui no leste. Portanto, Polónia, países bálticos, Bielorrússia, Rússia, essencialmente esta zona. E depois outras manchas escuras aqui nos países nórdicos, na Polónia, noutros países do leste. E depois, à medida que avançamos para o oeste, as bolinhas começam a ficar mais claras. E também vemos outra coisa, à medida que avançamos para o oeste, aqui Alemanha, França, está cheio de buracos. E Inglaterra, reparem neste buracão aqui. Mas já vou falar mais de Inglaterra. Mas pronto, a ideia a reter é, eles são mais abundantes no leste e vão ficando menos abundantes à medida que avançamos para o oeste, e as bolinhas são muito claras em França e também aqui no norte de Portugal. E agora vamos ver o mapa de comparação. O mapa de comparação, ou seja, entre os dois atlas, que basicamente tem uma escala de cores em que compara o primeiro Atlas Europeu feito no início dos anos 90 com o segundo Atlas Europeu que foi feito em meados da década passada. A cinzento, as zonas onde a espécie esteve presente nos dois atlas, a azul, onde apareceu de novo, e a laranja, onde desapareceu. E reparem a quantidade de laranjas, primeiro ponto, a quantidade de laranjas e, sobretudo, o facto de os laranjas estarem todos no oeste e no sul. Portanto, no leste não há laranjas, está uma mancha cinzenta, até tem alguns azuis, embora estes azuis clarinhos são zonas onde a cobertura no primeiro atlas foi deficiente, mas a parte oriental está solidamente cinzenta, mas a parte ocidental do continente não. Vejam bem a situação em Inglaterra, uma grande mancha de cor de laranja. Em França, também tudo já, portanto, os tais buracos que vimos no mapa anterior. Irlanda, Espanha, Itália, Grécia. Portanto, o cartaz norte tem a desaparecer de imensos sítios no oeste e no sul da Europa. Vamos fazer zoom para a Península Ibérica para perceber melhor este mapa. Este mapa não é muito fácil de interpretar, porque tem para aqui uns quadrados azuis e uns cor de laranja. Bem, os cinzentos basicamente é as zonas onde a espécie esteve presente nos dois atlas, que são grosso modo os Pirineus, a Cordilheira Cantábrica, e aqui umas quadrículas, agora reparem, isto são quadrículas 50 por 50, e está metade em Portugal, metade em Espanha, portanto estas duas não dá para perceber muito bem, não sabemos se estes registros são em Portugal ou se são em Espanha. Há algumas quadrículas azuis, que são sítios onde não estava no atlas anterior, que eu não tenho a certeza como é que isto se interpreta, porque isto é na terra quente transmontana onde a espécie não nidifica, isto é no litoral do norte de Viana do Castelo, onde também não nidifica. Isto poderiam ser registros em passagem de bichos em passagem que entraram para o Atlas Europeu, porque não há conhecimento de registros de nidificação aqui. Não sei muito bem o que é que isto significa. Isto não é certamente registro de expansão, porque isto não tem habitat de nidificação. Vemos muitos quadrículas a desaparecer em França, na parte sul dos Pirineus e principalmente aqui na meseta central e no sistema central ao pé de Madrid. Portanto, há vastas manchas cor de laranja em Espanha, ainda que haja aqui uns quadrados azuis que, como eu disse, poderiam ser vistos em passagem, não tenho a certeza disto. Portanto, independentemente da razão destes quadrados azuis, há mais quadrados de laranja do que
azuis na Península Ibérica, o que nos sugere também uma tendência de redução a nível ibérico. Agora, um outro gráfico tirado do EBCC, que é do European Bird Census Council, que é o gráfico com a evolução da população resultante dos censos de aves comuns europeus. Este gráfico tem aqui uma primeira queda abrupta, logo em 1980, se bem que eles no site avisam que os dados entre 1980 e 1990 ainda tinham poucos países participantes, portanto são dados pouco sólidos. Portanto, nós podemos olhar só a partir de 1990. E quando olhamos só a partir de 1990, vemos que isto estava nos 20 e agora está nos 10. Portanto, mesmo considerando, ignorando esta queda inicial, mesmo considerando só daqui para a frente, houve uma queda de metade, caiu de 20 para 10. Portanto, é nítido que a nível da Europa como um todo, o cartacho nortenho está a diminuir. Coisa que, aliás, não surpreende, porque é algo que está a passar com muitas espécies de habitats agrícolas. Portanto, a fonte, então, é do European Bird Census Council. Agora, antes de falar da situação portuguesa, vou falar aqui de 3 outros países europeus para vocês verem a situação dramática em que se encontra o cartacho nortenho. Começo pelas Ilhas Britânicas, que eu disse 3 países, na verdade são 4, porque as Ilhas Britânicas compreendem 2 países, que é o Reino Unido e a Irlanda. E as Ilhas Britânicas já fizeram 3 atlas nidificantes e os mapas de comparação estão online, e eu fui buscar o mapa que compara o primeiro atlas, que foi de 68 a 72, está aqui em cima, com o terceiro atlas, que foi de 2008 a 2011. E então, este mapa é parecido com o mapa de comparação do Atlas Europeu, embora com uma escala de cores diferentes, e o que nós vemos é, onde está a cor de rosa é onde estava presente em ambos os Atlas, no primeiro e no terceiro, uma setinha vermelha para cima é onde a espécie apareceu de novo, e uma setinha preta para baixo é onde a espécie desapareceu nestes 40 anos. Não é difícil olhar para este mapa e ver que as setinhas vermelhas para cima são muito poucas e que as setinhas pretas para baixo são várias centenas. Concretamente, no caso da Inglaterra, que é a parte sul do Reino da Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha é esta ilha toda, né? E vemos que em todo o leste, no sul e no centro, o cartacho nortenho praticamente desapareceu. Aquele buraco que eu chamei a atenção no mapa anterior é isto tudo, que há 40 anos ainda havia. Portanto, o cartacho nortenho agora, em Inglaterra, subsiste no norte, e subsiste no país de Gales e um bocadinho aqui no sudoeste. E depois subsiste na Escócia. Aliás, eles dizem que o cartacho nortenho praticamente desapareceu das terras baixas. E hoje em dia é sobretudo uma ave de montanha, que não era, mas com a intensificação da agricultura e as alterações nas práticas agrícolas e o hábito de fazer as ceifas mais cedo, significou uma enorme redução do cartacho nortenho. Na Irlanda a situação ainda é pior, na Irlanda já quase não há, como podem ver. Onde havia, tem setinhas pretas e restam assim muito poucas manchinhas cor-de-rosa e setas vermelhas para cima. Portanto, quer em Inglaterra, quer principalmente na Irlanda, o cartacho nortenho levou aqui uma talhada, que no caso da Irlanda deve chegar aos 80% ou mais. Portanto, na Irlanda ele quase desaparece, não desaparece totalmente. Isto já é de 2011, não sei como é que está a situação atual, mas imagino que não esteja melhor. Isto a fonte é do BTO, que é do British Trust for Ornithology, que foi quem organizou estes atlas. Falando dos Países Baixos, os Países Baixos também, isto aqui não são bem dados de atlas, são de outras monitorizações que eles fizeram, mas isto está online no site da Sovon. A Sovon é uma plataforma para a compilação de informação sobre a ornitologia naquele país. E temos aqui 3 mapas de distribuição, com os números, salvo erro, referem-se ao número de indivíduos ou de casais. O primeiro mapa é de 98 a 2000, portanto nem é muito antigo, é há 20 anos. O segundo mapa é de 2005 a 2008 e o terceiro mapa é de 2017 a 2019. E agora vocês vejam, portanto estão aqui os anos em baixo, comparem os 3 mapas. No primeiro mapa, embora enfim, não ocorresse no país todo, porque nem todo o país tem habitat, mas havia aqui uma mancha bastante grande no nordeste e depois uma linha um bocadinho descontínua, mas bastante presente ao longo da costa. Quando vamos para o segundo mapa, esta mancha da direita já está muito mais fragmentada e a linha da costa já praticamente desapareceu, e no terceiro mapa então já nos desaparecem todos estes registros do sul e esta mancha também está muito mais pequena. Portanto, nos Países Baixos também uma redução muito expressiva, neste caso em apenas 20 anos, do cartacho nortenho. Ou seja, em linha com aquilo que vimos no Atlas Europeu, o cartacho nortenho está a desaparecer, ou pelo menos de muitas áreas, e a diminuir fortemente em vários países europeus. Aqui 2 gráficos também para estes 2 países, tanto à esquerda os Países Baixos e à direita o Reino Unido, que são os índices de abundância desta espécie com base nos censos que eles fazem. Em ambos os casos parte da base 100. No caso dos Países Baixos, partiu da base 100 em 1990, neste momento o índice está aqui nos
35, mais ou menos. No caso do Reino Unido também partiu de base 100 em 1994 e neste momento anda aqui um bocadinho abaixo de 50. Portanto, a tendência de diminuição, quer quando olhamos para os mapas, quer quando olhamos para os índices, é uma tendência que não parece ainda ter terminado, ainda que o ritmo de descida pareça ter abrandado um pouco, mas não há sinais de inversão. Portanto, as perspectivas para o cartaz nortenho nestes dois países não são certamente as melhores. Portanto, mais uma vez, a fonte da Solvon e o BTO. Eu, relativamente aos Países Baixos, encontrei uma informação curiosa no site da Solvon, que eu vou referir isto porque eu acho que é algo que mostra bem a diferença na forma como se lida com estas situações em países, neste caso os Países Baixos e em Portugal. E então, o que é que isto diz? What does the wine? O wine eu acho que aqui é uma má tradução, porque o nome em inglês é WinChat, que é o cartaz nortenho. O que é que o cartaz nortenho quer? É o que este texto diz. E eles dizem que o cartaz nortenho já está na lista vermelha dos Países Baixos há muito tempo e que ainda tem cerca de 300 casais, mas têm noção que eles estão a diminuir há muitas décadas. E agora reparem bem no que diz o último parágrafo, que eu vou traduzir, diz: porquê é que o cartaz nortenho está a diminuir tanto? Esta foi a questão que eles colocaram. E o que é que nós podemos fazer para proteger a espécie? Para o descobrir, o Solvon e mais duas organizações deram início a uma investigação. Foram para o terreno, nos habitats do cartaz nortenho e para os locais onde antes havia cartaz nortenho. Traduzindo, eles perceberam que o cartaz nortenho estava a diminuir, estava a desaparecer de determinadas áreas e foram fazer uma investigação no terreno para perceber o que é que aconteceu, porque é que o cartaz nortenho foi embora. E eu achei muito interessante estas afirmações, porque mostram que eles têm consciência do que está a passar e que foram imediatamente pôr mãos à obra para tentar investigar no terreno e conseguir identificar as causas para, enfim, eventualmente se poder reverter a situação. E é isto que eu acho que, em Portugal, que eu saiba, não se fez nada disto. Mas já lá vamos ao caso português. Antes disso, quero falar de Espanha, que é o nosso vizinho mais próximo e é a situação que tem mais a ver connosco. Neste mapa vemos a distribuição no segundo Atlas, que foi feito por volta do ano de 99, 2000, 2001, portanto tem pouco mais de 20 anos. Tem a distribuição que viram há pouco, portanto uma zona principal aqui na Cordilheira Cantábrica e na Meseta Norte, isto não é só zonas de montanha, mas é aqui Cordilheira Cantábrica um pouco a sul. Alguns registros no sistema central, isto é a província de Madrid, portanto aqui na Serra de Guadarrama, aqui registros dispersos na zona de Salamanca, alguns na Galiza, junto à fronteira aqui com a Serra do Gerês, e depois um outro núcleo na Cordilheira dos Pirineus. Isto é, então, do segundo Atlas espanhol. Agora, passamos para o terceiro Atlas, que foi publicado recentemente e que faz a comparação. E aqui temos, mais uma vez, um código de 3 cores, sendo que amarelo é as quadrículas onde a espécie permanece, azul onde apareceu de novo e vermelho onde desapareceu. O terceiro Atlas não cobriu o território todo, portanto as quadrículas não visitadas estão a cinzento, mas há quadrículas que foram visitadas e é sobre essas que se faz a comparação. Bom, e o que salta à vista neste mapa é a quantidade de quadrículas vermelhas. Portanto, isto é um mar de quadrículas encarnadas em que ele praticamente desaparece do sistema central. Toda esta zona, Salamanca, Ávila, Madrid, desaparece quase todas. Fica aqui uma amarela e aparece aqui uma azul. Aqui na província de Soria também desaparece. Grande redução aqui nas províncias de León, Burgos e Palência, que era o principal núcleo. Portanto, aqui uma grande redução. Em relação a estas azuis aqui no País Vasco, eles dizem que não houve confirmação de identificação e que podiam ser indivíduos em passagem, portanto eles recomendam aqui alguma cautela em relação aos registros azuis, e onde parece haver alguma estabilidade é aqui nos Pirineus, apesar de também haver bolinhas vermelhas. Eles têm lá este texto a acompanhar o mapa que diz: há uma contração geral da área de distribuição ou da área de ocupação relativamente ao segundo Atlas, nomeadamente o quase total desaparecimento das quadrículas mais meridionais, portanto toda esta parte a sul eles desaparecem, embora ainda se mantenha no sistema central, talvez por causa destas duas bolinhas que aqui estão. Reduzem-se imensas quadrículas positivas em León, Palência e Burgos, portanto estas três províncias, León, Palência, que é esta aqui mais vertical, e Burgos, que é o outro ao lado, embora se mantenha o núcleo dos Pirineus. Portanto, a situação em Espanha, isto quando comparamos os dois Atlas, é muito pouco animadora também, como podem ver. Portanto, também em Espanha o cartaz nortenho está a reduzir e a reduzir em grande velocidade. Aqui um gráfico também que está no site da CEL, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia. Este gráfico compara o número de quadrículas, em que eles apenas comparam as quadrículas que foram visitadas no terceiro Atlas, portanto aquelas que estão a cinzento não entram nesta comparação, sobre aquelas em que houve uma visita completa nos dois Atlas,
a presença de cartacho nortenho caiu de 238 para 122, portanto caiu praticamente para metade, que é uma queda muito expressiva em apenas, como podem ver, 16 anos, de 2002 até 2018. Portanto, já tínhamos visto Países Baixos, já tínhamos visto Reino Unido e Irlanda, e também em Espanha, o cartacho nortenho a desaparecer em grande velocidade, apesar de estar marcado como espécie não ameaçada na Europa, até segundo o livro vermelho que foi publicado em 2021. Bom, chegados a este ponto, o que é que podemos dizer sobre a situação em Portugal? Eu fui tentar recolher a informação mais atualizada acerca da situação do nosso país. Começo por mostrar aqui este mapa, que é a distribuição ao longo do ano todo. Este mapa é retirado do eBird. Isto é as observações de cartacho nortenho. Só que o cartacho nortenho é uma espécie migradora e, como viram há pouco, eles invernam na África tropical e passam por cá em migração. E, portanto, normalmente, em particular no final do verão e no início do outono, sobretudo em setembro e primeira metade de outubro, é normal vermos cartachos nortenhos, que são bichos que estão por cá em migração. Portanto, todas estas observações no território nacional são a distribuição de aves em passagem migratória, não tem a ver com aqueles mapas que eu mostrei, que são mapas de reprodução. Por isso é importante, quando nós olhamos para estes mapas de espécies migradoras, nós conseguimos distinguir o que é aves em reprodução e aves em migração. Para isso temos que aplicar filtros, que eu aqui não apliquei filtros nenhum, isto é o ano todo. Depois já vou dizer como é que eu apliquei os filtros para conseguir separar o que é reprodução daquilo que é passagem. Portanto, isto é um mapa do eBird, eu depois já voltarei aqui aos mapas do eBird. Agora vou-vos mostrar aqui um outro mapa, que é o mapa do primeiro Atlas de Nidificantes publicado em Portugal continental, que foi publicado em 1989, e que foi o trabalho que pela primeira vez permitiu mapear a distribuição das espécies. E neste mapa, que é onde aparece pela primeira vez o mapa do cartacho nortenho, como reprodutor, portanto aqui só está no norte do país, o que é que nós vemos? Vemos 6 bolinhas, em folhas, isto são folhas de 20 por 32, 6 bolinhas, todas aqui à volta do Parque Nacional da Peneda Gerês. Portanto, isto aqui em cima é a Serra da Peneda, aqui neste canto inferior já até fica um bocadinho fora do parque, é a Serra Amarela, e depois aqui é a parte oriental da Serra do Gerês. A bolinha grande é a nidificação confirmada. E o que é que este trabalho nos diz? Diz assim: espécie muito localizada, cuja população deverá ter sido sempre muito reduzida. Coverley, que eu já vou falar dele, foi o primeiro autor a confirmar a nidificação desta espécie no nosso país durante a década de 30 aqui é a década de 1930, e na zona ainda hoje ocupada. Portanto, Coverley confirmou a nidificação nesta zona. O único núcleo conhecido situa-se no sistema montanhoso da Peneda Gerês, onde a espécie frequenta, em regra, zonas de mato em confluência com lameiros e pastagens de altitude. E depois aqui embaixo, este 10 a 100 é a estimativa populacional, também em escala logarítmica, que foi feita por este Atlas para todas as espécies. Portanto, quando este Atlas sai em 1989, a distribuição do cartacho nortenho era esta, e com uma população muito reduzida, estimada entre 10 e 100 casais. Portanto, é este o resumo: década de 1980, distribuição restrita ao noroeste, apenas no sistema montanhoso da Peneda Gerês, que é a expressão que aqui está no trabalho, e uma população de 10 a 100 casais. Isto é, então, a fonte é o Atlas das Aves que nidificam em Portugal continental. Os trabalhos de campo tiveram lugar neste período que aqui está, de 78 a 84. Entretanto, o que é que acontece? Como estava referido, o Coverley foi a primeira pessoa a confirmar a nidificação. O Coverley era um senhor inglês que morava no Porto, ou em Vila Nova de Gaia, chamado Henry Coverley, e que fez umas notas. Ele viveu na década de 1930, 40, e ele fez umas notas sobre as observações que ele fez das aves nidificantes. Ele aqui refere-se, reparem, Saxicola rubetra rubetra, como se isto fosse uma subespécie. Atualmente o cartacho nortenho não tem subespécies. Eu não fui investigar se nesta altura teria mais do que uma subespécie reconhecida. Se calhar tinha, por isso é que ele põe rubetra rubetra. Isto é apenas um pormenor. A parte relevante aqui, é por isso que eu estou a partilhar isto, é esta, em que ele diz, está aqui a referência, Henry Coverley, Bird Notes Portugal, e ele diz: on a further visit to Montalegre é na parte da Serra do Gerês, during the latter half of May 1936, I again found a number of pairs breeding and obtained eggs. Portanto, em maio de 1936, na segunda quinzena, ele visitou a zona de Montalegre e encontrou vários casais a nidificar e conseguiu ovos. Conseguir ovos aqui é importante na medida em que permitiu confirmar a nidificação. Portanto, ele não apenas viu as aves, mas descobriu o ninho e viu que tinham ovos.
Hoje em dia, obviamente, já não andamos a recolher ovos, mas nessa altura era muitas vezes a forma de confirmar a nidificação das espécies selvagens era através da recolha de ovos. E, portanto, fica este testemunho do Coverley, que está referido no Atlas que eu mostrei há bocado, que é o primeiro Atlas de nidificantes. Entretanto, nos anos 90, há uma novidade, e a novidade é a descoberta da nidificação no distrito de Bragança, onde não estava, porque o Atlas anterior só nos mostra ali Viana do Castelo, Braga e Vila Real. E então, no distrito de Bragança, o que acontece? O meu amigo Luís Reino, que esteve 3 anos a viver na zona de Bragança, andou a estudar detalhadamente as aves da serra do Parque Natural de Montezinho, que abrange as serras de Montezinho e da Coroa, e confirmou a nidificação no parque. Portanto, foi a primeira confirmação para o distrito de Bragança. E depois publicou uma nota na revista Airo, de que eu ponho aqui alguns excertos, não ponho a nota toda, não vale a pena, que se chamava A Nidificação do Cartacho Nortenho nas serras da Coroa e de Montezinho, nordeste de Portugal. E então a parte relevante é esta. No dia 4 de junho de 94, foi observado um casal desta espécie com um juvenil numa zona a leste da sua área de nidificação conhecida nos terrenos envolventes da aldeia de Moimenta, que é em Vinhais. E depois, no dia 2 de junho de 95, foi observado outro casal do Planalto da Serra de Montezinho, junto à barragem de Serra Cerrada. Ora bem, isto é de um artigo que foi publicado em 1996 e para quem não conhece a zona, eu pus aqui um pequeno mapa para ajudar a situar. Isto é o extremo nordeste do território, está aqui a cidade de Bragança. Esta zona que está a verde escura é o Parque Natural de Montezinho. Montezinho é uma aldeia que fica aqui para cima e que dá o nome ao parque. E os dois locais onde foi confirmada a presença da espécie, portanto, aqui, penso que aqui foi com confirmação, porque tem os adultos a alimentar o juvenil, e no segundo caso foi só nidificação provável, porque é apenas um casal sem confirmação. Ora, o primeiro local, que é Moimenta, fica aqui, no extremo norte do parque, que é uma zona também de altitude, no concelho de Vinhais fica aqui, e o segundo local também é aqui no extremo norte, que é junto à tal barragem de Serra Cerrada. Para quem conhece o parque, fica junto ao estradão que vai para a Lama Grande, que é o local mais elevado do parque. Aliás, penso que é o local mais elevado do distrito, e, portanto, em dois locais de altitude foi detectada a confirmação de cartacho nortenho, que faz sentido porque tem habitat favorável, embora sejam áreas muito reduzidas, mas foi confirmada a presença de 2 casais, então, na década de 90, e esta informação vem complementar aquilo que se sabia do Atlas anterior. Isto, então, em 94 e 95 era esta a situação. Em 96 sai um outro livro, que é o Atlas das Aves do Parque Nacional da Peneda Gerês. E esse Atlas publica também fichas para as várias espécies, com mapas que eu já vou mostrar a seguir. E neste Atlas tem uma ficha para o cartacho nortenho e que diz, portanto, isto é do Atlas do Parque Nacional da Peneda Gerês, 96, e que determina 2 zonas claras para o cartacho nortenho, que é uma é a zona de Castro Laboreiro e a outra é o chamado Planalto da Morela. E reparem, está aqui escrito, já vou mostrar, a população estimada para o parque é 20 a 30 casais. Portanto, está aqui primeiro onde está este tracinho azul, a dizer que há 2 núcleos bem diferenciados, um na região fronteiriça de Castro Laboreiro e a outra a área central do Planalto da Morela. São ambas zonas situadas a 1000 metros de altitude. E depois diz, o efetivo populacional para o Parque Nacional é 20 a 30 casais. 20 a 30 casais está dentro daquele intervalo que nós vimos no Atlas Nacional, que dava entre os 10 e os 100. E depois diz também, o cartacho nortenho é um dos passariformes mais raros da Peneda Gerês. Portanto, mesmo na zona do país onde a espécie ocorre, este trabalho já diz que é uma das espécies mais raras da Peneda Gerês. Está aqui o mapa de distribuição da espécie. Isto são, os quadrados grandes são 10 por 10 e os quadrados pequeninos que correspondem às bolinhas são 2 por 2. Quem conhece o Parque Nacional, isto faz assim uma espécie de um C, um bocado inclinado. Esta parte central aqui pertence à Galiza, de Espanha. Esta parte norte é do distrito de Viana do Castelo, este aqui é do distrito de Braga e esta parte aqui já é atrás dos montes, é do distrito de Vila Real. E então o que é que nós temos? Este é o tal núcleo do extremo norte do parque, da Serra da Peneda, que é de Castro Laboreiro, e aqui o outro núcleo que é o tal do Planalto da Morela, que fica na zona mais visitada do parque hoje em dia, que é a zona de Pitões das Júnias e Tourém, no concelho de Montalegre. Esta parte aqui de cima fica no concelho de Melgaço. Mais uma vez, as bolinhas grandes correspondem a confirmações, portanto, podemos ver 6 quadrículas com nidificação confirmada, 2 em Castro Laboreiro, mais 4 aqui no Planalto da Morela. As bolinhas médias são nidificação possível, normalmente corresponde à observação de casais, por exemplo, temos mais 6 quadrículas com nidificação possível. Portanto, como podem ver, no início da década de 90, o cartacho nortenho, embora com essa distribuição restrita,
tinha uma repartição relativamente vasta dentro do parque. O relativamente aqui, porque obviamente estamos a falar de zonas relativamente pequenas, mas quadrículas 2x2, ele está presente em, aqui são 7, aqui são outras 7, portanto 14 quadrículas, mesmo assim é razoável. Portanto, isto, situação, então, em meados da década de 90, segundo o Atlas das Aves do Parque Nacional da Peneda Gerês. Isto foi há 25 anos. Agora estamos em 2023 e já não há cartaz nortenho em Portugal. E é disto que eu vou falar a seguir. Portanto, só para reforçar aqui, Planalto Castro Laboreiro e o Planalto da Morela. Agora, avançamos até 2005 e em 2005 é publicado um outro trabalho muito relevante que é o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Este livro vermelho tem as fichas online no site do ICNF, as fichas das espécies ameaçadas, só as espécies ameaçadas é que têm ficha detalhada, e eu pus aqui o print da ficha do cartaz nortenho. E aqui há várias coisas que eu gostava de destacar. Em primeiro lugar, aqui em cima, a categoria de ameaça, VU, portanto, vulnerável, que é aquilo que eu já expliquei há pouco, é a primeira das 3 categorias das espécies ameaçadas. Portanto, o cartaz nortenho no livro vermelho, publicado em 2005, está considerado como vulnerável. Não está considerado como estando em perigo. Está vulnerável. Está aqui. E agora tem aqui algumas coisas muito relevantes nesta ficha, que eu vou chamar a atenção. Primeiro, diz aqui, espécie com tamanho reduzido da sua população, estimada entre 50 mil indivíduos. Eu olhei para isto e fiquei a pensar, de onde é que vem esta história dos 1000 indivíduos? Porque o primeiro Atlas Nacional fala em 10 a 100 casais. O segundo, que é o da Peneda Gerês, fala em 20 a 30 casais no parque, que o parque tem a quase totalidade da população nacional, 20 a 30. E depois sabe-se que havia 2 casais que foram confirmados no Parque Natural de Montezinho, eventualmente poderia haver mais meia dúzia deles, mas no total estamos a falar se calhar de 50 casais. De onde é que vêm estes 1000 indivíduos? Isto é para mim um enigma, não faço ideia quem é que foi buscar estes 1000 indivíduos, mas parece-me um valor absurdamente otimista, se assim se pode dizer. Portanto, estamos aqui a esticar o intervalo máximo, eu não estou a ver onde é que sequer haveria habitar para haver 1000 indivíduos. Adiante. Diz aqui, na distribuição, em Portugal, durante a época de reprodução, o cartaz nortenho encontra-se apenas em setores elevados do Parque Nacional da Peneda Gerês e nas suas imediações, assim como no Parque Natural de Montezinho, foi aquela informação que eu já mostrei. Mas depois aqui repete-se, a população estará compreendida entre 50 e 1000 indivíduos. Eu não faço ideia, não sei quem é que escreveu isto, eu não participei na elaboração deste livro vermelho, não sei quem é que escreveu isto e em que é que se baseou para dizer que a população podia ir até aos 1000 indivíduos, a população nidificante. Isto, acho que não há qualquer base para poder apontar. Se dissessem de 50 e 100, eu dizia, está bem, mas agora aos 1000, que ainda por cima está repetido, aparece 2 vezes, não parece ser um engano. Depois, mais à frente, fala aqui que ocorre no Planalto da Morela, onde apresenta sinais de redução. Reparem, o livro vermelho, publicado em 2005, já refere, apresenta sinais de redução. E cita aqui referências de 91 e outra que não estava publicada. Depois fala aqui dos fatores de ameaça, eventualmente dos incêndios, da alteração das práticas de pastoreio, das reflorestações, são ameaças potenciais. Diz também que em Espanha não estão documentadas regressões populacionais. Hoje sabemos que estão, como viram, mas na altura o terceiro ato não estava publicado. Dizia que não estavam documentadas regressões populacionais, o que leva a admitir um risco de extinção em Portugal mais reduzido. Portanto, a lógica aqui é, se em Espanha não está a diminuir, em Portugal também não está, portanto, não passa nada. Apesar daqui se dizer que apresenta sinais de redução que era um dos núcleos mais importantes. Portanto, há aqui algumas contradições e alguma informação que me parece, na minha opinião, muito pouco fundamentada. Mas vamos continuar. Portanto, a fonte aqui eu abreviei, portanto, é o livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, publicado em 2005. Mas isto continua na próxima página. E na próxima página tem aqui uma parte que me parece da maior relevância, que é esta secção que diz medidas de conservação e que eu aqui assinalei. E esta medida de conservação diz: a quase totalidade das áreas de cria desta espécie em Portugal estão inseridas dentro de áreas protegidas. Já vimos que é o Parque Nacional da Peneda Gerês e o Parque Natural de Montezinho. Assim, é fundamental a incorporação de medidas nos planos de ordenamento destas áreas que permitam a conservação do habitat do cartacho nortenho. Okay? Incorporação de medidas nos planos de ordenamento. Eu li isto e pensei, bem, realmente faz sentido, sobretudo no Parque Nacional da Peneda Gerês, que é onde está a maioria da população. Se queremos conservar, é fundamental que isto seja inserido no plano de ordenamento. Então dei-me ao trabalho de procurar o plano de ordenamento e de o ler.
e não há uma única referência ao cartaz nortenho. Portanto, o livro vermelho recomenda que se incorporem medidas de conservação do cartaz nortenho no plano de ordenamento. O plano de ordenamento não menciona o cartaz nortenho. Tem assim umas considerações gerais sobre habitats, sobre estes matos higrófilos, mas não menciona cartaz nortenho uma única vez. E depois diz outra coisa, diz, é igualmente importante criar um sistema de monitorização desta espécie rara, de forma a poder avaliar com mais rigor as suas tendências populacionais. Que eu saiba, nunca foi feito até hoje nenhum sistema de monitorização para o cartaz nortenho. Portanto, reparem, façam um livro vermelho, que é publicado em 2005, com recomendações, quer de incorporar medidas de conservação do cartaz nortenho no plano de ordenamento, quer de criar sistemas de monitorização, e aparentemente isto não teve qualquer seguimento. E eu leio isto e começo a pensar, então, mas afinal este livro vermelho servia para quê? Não sei. Mas as recomendações estão cá, ou seja, já está aqui dito, por quem escreve isto, apesar de ter aqueles valores dos 1000 indivíduos que me parecem exagerados, já está aqui dito, atenção, esta espécie está vulnerável, é essencial incorporar nos planos de ordenamento, é essencial criar programas de monitorização. Não se fez nada disto. O que é que aconteceu? Já vamos ver a seguir. Portanto, a fonte, mais uma vez, o livro vermelho. Situação em Portugal continental do segundo Atlas. O segundo Atlas foi realizado de 99 a 2005 e foi publicado em 2008. Portanto, estamos agora em 2008 e temos aqui a distribuição. Aqui mais uma vez, aqui com quadrículas 10x10, vê-se aqui a grelha. Temos aqui uma bola confirmada, que é mais uma vez o Planalto de Castro Laboreiro. Atenção que os trabalhos terminaram em 2005 e outra bola provável. Aqui no Planalto da Mourela, na zona de Pitões das Unhas, novamente uma confirmação, com mais uma bolinha possível. Aqui no Parque Natural de Montezinho, na Serra da Coroa, que é a parte ocidental, aquela zona de Vinhais e de Moimenta. Esta bolinha média já fica fora do parque, ficará algures entre Chaves e Vinhais, portanto eu não sei exatamente a que local é que isto se refere, será ali outra serra, uma zona alta também, onde terá sido identificado algum casal. Portanto, a distribuição em 2008, aparentemente semelhante, mas só aparentemente, porque reparem que no primeiro Atlas, apesar da grelha ser maior, isto fazia um contínuo a ligar as duas áreas e passava aqui pela Serra Amarela, onde ele agora já não está. Essa é a principal alteração. Na década de 2000, ainda temos no Planalto de Castro Laboreiro, no Planalto da Mourela e, como possível, na Serra da Coroa, e depois aqui ao lado, mas notar a ausência do desaparecimento da espécie da Serra Amarela. Portanto, aqui mais um sinal de alerta de que alguma coisa estava a mudar. Apesar do texto que acompanha o Atlas dizer pois eles desapareceram da Serra Amarela, mas isto pode ter sido um erro de identificação ou podia ser um indivíduo em passagem. Eu li isto e pensei, bom, parece-me, isto agora retrospectivamente, naturalmente, mas parece-me que este desaparecimento não foi adequadamente valorizado. A Serra Amarela não estava coberta pelo Atlas do Parque Nacional porque fica fora do parque. Mas o facto da espécie ter desaparecido aqui já devia servir de sinal de alerta. Provavelmente não foi devidamente considerado. Eu agora já vou voltar à situação em Portugal. Mostro agora aqui um gráfico de frequência da observação em Portugal. Isto é um gráfico retirado do eBird. Como podem ver, tem um pico enorme no outono, que vai aos 9%. Portanto, 9% das listas aqui no final de setembro tem o cartaz nortenho, são as tais observações de aves em passagem migratória. Portanto, o cartaz nortenho é muito mais frequente em passagem migratória outonal, sobretudo setembro e outubro, do que no resto do ano. Mas podemos ver aqui uns altinhos na primavera. Ora, para conseguirmos ver estes altinhos como deve ser, o que é que eu fiz? Resolvi expurgar este gráfico da parte de passagem outonal e então fiz um outro gráfico de frequência só de janeiro até julho, para não apanhar o pico de passagem outonal. Isto são gráficos do eBird, e então de janeiro até julho o que nós vemos é isto. Claro que a escala agora está ajustada, já não vai aos 9%, vai só até aos 0,18%. Primeira coisa, há aqui uns observações em janeiro e fevereiro que são quase certeza erros de identificação que por qualquer razão foram validados, porque não há registro de cartazes nortenho em janeiro e fevereiro, normalmente podem ser os tais cartazes comuns mal identificados, portanto não vou dar uma grande importância a estes registros. O que é relevante aqui? É a passagem primaveril, que tem lugar sobretudo durante o mês de abril e início de maio, portanto que é este pico que aqui está, porque às vezes, sobretudo quando estão ventos de leste, aparecem cartazes nortenhos em migração, provavelmente vão para o norte de Espanha ou para outros países europeus, e depois aqui há alguns registros em junho e julho, que são os tais observações na época de nidificação. A frequência é muito baixa, porque estamos a comparar com a totalidade do território nacional, mas há aqui registros em junho e julho, que são os tais em época de reprodução. Portanto, estes, na minha opinião, são erros. Estes é passagem migratória primaveril, desde finais de março até meados de maio, e depois junho e julho, já praticamente não há migração, porque eles já ocuparam os seus territórios no norte da Europa, são então as aves reprodutoras.
Mas já vamos dissecar este gráfico um bocadinho melhor, porque, entretanto, eu trago aqui uma outra informação. Esta informação, eu estou a pôr aqui o print, porque isto está no Fórum Aves, e o Fórum Aves é de acesso público. Portanto, pus aqui o print. Isto é um tópico aberto por Ricardo Melo, que foi a pessoa que eu tenho dado conta pela primeira vez, chamou a atenção para este problema do cartaz nortenho. Portanto, fica aqui também já esta nota que realmente de mérito do Ricardo Melo ter chamado a atenção para isto, porque eu acho que se este tópico não tivesse sido criado, eu não me tinha percebido esta situação. Este tópico foi um tópico novo, há vários tópicos de espécie no Fórum Aves, este tópico foi dedicado ao cartaz nortenho e começa assim a abrir este tópico para tentar perceber o que se passa com a redução evidente do número de indivíduos desta espécie em época de reprodução em Portugal. O tópico foi aberto em junho de 2019, portanto há quase 4 anos. Este tópico, os tópicos estão no Fórum Aves, qualquer pessoa os pode consultar e participar desde que se registre, portanto o acesso é livre. Eu na altura também participei neste tópico e até devo dizer que na altura eu tive algum ceticismo, manifestei algum ceticismo, porque achei que não era possível, achei que havia aqui talvez algum excesso de pessimismo, e eu até escrevi lá várias vezes, não, se calhar a situação não é bem assim, se calhar desapareceu 1 ou 2 casais, mas eles podem estar muito pelo parque, noutros sítios onde não são tão pouco visitados, portanto entramos ali também em algum diálogo, que até foi bastante interessante, mas em que claramente eu não estava tão convencido de que houvesse essa redução. É claro que eu tenho que dizer que eu conheço a região, mas já não vou ao Parque Nacional para aí há uns 10 anos, portanto não estou propriamente a par da situação recente e sei que o Ricardo Melo tem ido lá bastante mais vezes que eu. Portanto, obviamente que provavelmente está mais consciente do que eu estou da situação atual. O que é verdade é que este tópico foi muito relevante e permitiu chamar a atenção para este problema. Eu só pus aqui o print da primeira imagem, porque isto depois são várias páginas. Quem quiser pode ir ao Fórum Aves, que está aqui o endereço, portanto, aves.formeiros.com, e procurar logo na primeira sala, que é Aves de Portugal, mas há ali muita troca de informações interessantes sobre o cartaz nortenho, mas realmente a partir deste tópico é que se começou a falar mais da população nidificante desta espécie, que é uma população à qual de resto quase ninguém ligava nenhuma. E entretanto, recentemente, com a história de estarmos a fazer a Semana dos Cartazes, eu achei que era interessante fazer um webinário sobre o cartaz nortenho e resolvi procurar mais informação e depois lembrei-me deste tópico e realmente tenho que reconhecer que eu estava demasiado otimista quando disse que se calhar não estavam a reduzir assim tanto. Estavam, eu acho que o Ricardo tinha toda a razão, e infelizmente a situação de então para cá ainda deve ter piorado mais. Portanto, mas realmente foi através do Fórum Aves que eu me apercebi desta redução do cartaz nortenho. E então eu voltei aqui aos mapas do eBird, mas agora apliquei o tal filtro. Portanto, voltei ao mapa, aquele mapa que virou há bocado que ocupava o país todo, com os bichos de passagem, mas agora pus um filtro para pôr só junho e julho, portanto, para expurgar dos bichos em passagem. E quando vemos junho e julho, aparecem muito menos balõezinhos. Isto aqui já é Galiza, portanto, há aqui um núcleo de bolinhas na zona de Sanabria, que é uma zona de serras. E depois temos aqui vários núcleos em Portugal que eu vou identificar. O primeiro e mais importante, que é este do Planalto da Mourela, da parte oriental do parque, portanto, que é que apanha aqui Pitões da Júnia, Estorém, isto aqui ao lado já é a Serra do Larouco, que já fica fora do parque, mas vamos considerar que pertence a este núcleo. Só que há aqui um aspecto muito relevante. Mesmo no eBird, em junho e julho, só há registro até 2015. De 2015 para cá, não há nenhum. E esta zona é a zona mais visitada do parque. Portanto, tal como o Ricardo Melo chamou a atenção em 2019, alguma coisa se estava a passar, e realmente está. É certo que há outras zonas mais inacessíveis, mas aparentemente, como já viram pelo que se passa no estrangeiro, não é só aqui. Depois, este núcleo no Nordeste, transmontano, portanto já na zona de Bragança, que são as tais 2 bolinhas que eu chamei a atenção, referenciadas na nota do Luís Reino, uma aqui em Vinhais, outra em Serra Cerrada, portanto no concelho de Bragança, ambas na parte norte do parque, só que estes registros são de 92 e 93, não há registros mais recentes. É certo que o Parque Natural de Montezinho é muito menos prospectado que esta zona do Parque Nacional da Peneda Gerês, mas apesar de tudo sei que a Lama Grande continua a ir lá gente regularmente e, portanto, no Parque Natural de Montezinho não há registros em junho e julho há 30 anos. Apesar do parque ser muito menos prospectado, mas a realidade é esta. No eBird não há registros desde 93. Depois,
aqui este registro isolado, este registro é meu. Foi um registro bastante curioso na Serra da Estrela em junho de 2003, final de junho, portanto não era um bicho em migração. Foi um bicho no Planalto da Torre, não muito longe da torre, portanto a 1800 metros de altitude, que eu encontrei numa saída que estava a fazer lá, era um adulto, estava por ali sozinho, portanto não encontrei sinais de identificação, achei curioso, na altura até pensei, olha, se calhar ainda vão acabar por nidificar aqui, mas não, foi assim um registro isolado naquele ano, algum bicho perdido que foi ali parar e que ficou por ali em finais de junho, que aparece aqui. Depois há uns registros isolados em junho e julho noutros locais, mas sempre isolados em certos anos, não tem fotografias, nos casos poderiam ser erros de identificação, noutros casos podiam ser bichos em dispersão, não sei explicar, portanto são bichos que não correspondem a nenhum núcleo conhecido e estes registros eu não consigo associar a mais nada. Depois temos o tal núcleo de Sanabria em Espanha e de resto em Espanha temos assim uns registros isolados. Portanto, resumindo, Serra dos Gerês, mas só até 2015. E já agora, notar que não há um único registro no eBird na zona de Castro Laboreiro, onde eles ainda ocorriam no Atlas de 1996. Portanto, em Castro Laboreiro, aparentemente, também já não há. Portanto, na Serra da Peneda. Há na Serra dos Gerês até 2015, na Serra de Montezinho, mas só em 92 e 93, não há registros desde há 30 anos para cá. Na Serra da Estrela, só o meu registro isolado de 2003 no Planalto da Torre, e depois outros registros dispersos a norte do Douro, mas que aparentemente não correspondem a nenhum núcleo conhecido. Portanto, não estou a valorizá-los individualmente por causa disso. Isto aqui, então, o mapa do eBird com o filtro para junho e julho. E então, o que é que eu fui fazer? Fui pegar naquele gráfico que eu vos mostrei há pouco, entre janeiro e julho, mas agora fui aplicar um outro filtro, que é um filtro com só um determinado número de anos. E então, o gráfico da esquerda, isto são gráficos de janeiro a julho, o gráfico da esquerda apanha um período de 7 anos, que vai de 2009 até 2015, inclusive, e o gráfico da direita vai de 2016 a 2022. E então, reparem, bem, agora aqui já não há registros em janeiro e fevereiro, portanto, os tais que eu achava que eram erróneos devem ser registros antigos. O que é que nós temos? Temos aqui, de 2009 a 2015, temos o tal pico na primavera, aqui em abril e maio, e depois temos um pico ainda mais acentuado em junho e com algumas observações em julho. Portanto, em junho chega aqui aos 0,45 de frequência. Quando nós consideramos 2009 a 2015, os tais registros das visitas à Morella, que muitas vezes acontecem na primeira quinzena de junho. Portanto, reparem como a frequência em junho é superior à frequência da passagem primaveril. Já de 2016 a 2022 acontece o inverso, temos um pico em abril, que se estende depois pela primeira metade de maio, e depois diminui, mas depois em junho e julho, tirando aqui um ou outro registro, em junho os valores estão praticamente a zero, ou seja, até 2015 havia valores relativamente expressivos, tendo em conta a escala, em junho, e de 2016 para a frente não há. E estou a abarcar um período de 7 anos, não estou a considerar um ano só isolado, porque às vezes um ano isolado diz-nos muito pouco, porque há muitas flutuações interanuais. Portanto, não há também qualquer dúvida, olhando para estes gráficos de frequência, que o número de registros caiu durante a época de reprodução, particularmente em junho e julho. E mesmo em julho nós vemos aqui um pico, aparentemente, mas reparem que a escala se reduziu, porque este pico de julho está no 0,15 de frequência, e este aqui da direita está a metade, está a 0,08. Portanto, é que a escala é ajustada automaticamente pelo eBird. Portanto, o que ressalta destes gráficos é que de 2016 a 2022 a espécie aparece na passagem de primaveril e depois vai-se embora, desaparece, quase não há registros, enquanto que aqui ainda havia registros da primavera. Portanto, dá a ideia que a grande diminuição se deu nos últimos 10 ou 15 anos, já depois do segundo Atlas. Bom, e estou quase a terminar e queria só terminar deixando aqui a minha visão sobre o que é que podemos esperar para o futuro relativamente a esta espécie. E com isso, eu coloco aqui 3 questões para reflexão e depois vou responder às mesmas questões. A primeira questão é esta: voltará o cartacho nortenho a estabelecer-se como espécie nidificante em Portugal? A segunda questão: o estatuto da espécie, nomeadamente aquele estatuto de ameaça, vai ou não ser atualizado? E a terceira questão: há mais espécies em risco de desaparecer em Portugal? Bom, a primeira questão, a minha resposta é esta: não volta. O cartacho nortenho foi-se embora e não volta. Não quero estar aqui a dar falsas expectativas, eu acho que as condições, o momento para atuar já passou, já perdemos a espécie e agora já não há nada a fazer. Não estou a dizer que não possa ainda haver algum casal isolado a nidificar algures, mas no essencial a espécie deixou de pertencer à nossa fauna nidificante. Relativamente à segunda questão, se o estatuto da espécie vai ser atualizado, não sei.
aguardo pela publicação do terceiro Atlas e do terceiro livro vermelho, que devem ser em breve, para ver se o estatuto, se a espécie ainda é dada como nidificante e o que é que vai dizer o estatuto. E em relação às espécies sem risco de desaparecer, há várias outras espécies que ou se não, ainda não desapareceram, mas que poderão vir a desaparecer em breve. E talvez um dia destes eu faça webinários sobre elas. Termino com a ficha resumo. O cartacho nortenho, como vimos, nidifica na Europa e na metade ocidental da Ásia. É um migrador de longa distância que inverna na África tropical. Vimos que na Europa a área de distribuição está em regressão acentuada e que a tendência populacional é fortemente negativa, especialmente na metade ocidental e no sul do continente, que em Espanha também está em forte regressão, particularmente na região de Castela e Leão. Vimos que em Portugal a primeira confirmação de nidificação foi em 1936 pelo Coverley, tem o estatuto de ameaça vulnerável, é um migrador de passagem comum, mas que está em vias de desaparecer como nidificante. E, portanto, as perspectivas para o cartacho nortenho são pouco animadoras. Como eu disse, eu acho que ele já não volta. E neste momento, apenas lhe podemos dizer que descanse em paz.